Oi gente, tudo bem? Olha só, vou fazer um vídeo aqui rápido sobre essa parte que a gente parou aí de... Nós ficamos lá no último vídeo sobre o cálculo da dinâmica do pacote de onda, e esse cálculo precisa diagonalizar o pacote, a função de onda, né? Opa, perdão, diagonalizar o hamiltoniano, desculpa, perdão. Então essa diagonalização, existe várias maneiras de fazer. Eu vou passar aqui mais ou menos uma estratégia, que seria uma das estratégias bem simples, da gente diagonalizar usando uma rotina bem usual, essas rotinas bem estabelecidas, que é a rotina numerical recipes, tá bom? Então vamos lá, né? Então só lembrando, o trabalho da gente é diagonalizar este hamiltoniano aqui, né? Foi o que a gente ficou lá na última aula, né? Assim, gente? É isso? Então a gente ficou com esse trabalho aí, né? Deixa eu olhar o foco, como é que é isso aí. Dá pra ver, né? Então a gente ficou com essa atividade aí, no final das contas. Então essa matriz, a gente viu que essa matriz ela tem o seguinte padrão, né? Uma matriz N por N, onde ela tem a diagonal principal, onde estão as autoenergias, perdão, onde está a energia potencial, desculpa, onde está a energia potencial. Vai ter alta energia na forma diagonal, desculpa. Tá bom? Aqui nessa representação, a diagonal são as energias on-site, ou energia potencial do elétron na rede, né? E aqui a gente tem a energia cinética, que é o termo de Hopin, né? Que, como é uma matriz hermitiana, a subdiagonal superior e inferior são iguais, e aqui é zero. Afinal das contas, você tem basicamente esta diagonal aqui, que é o termo de energia potencial, e essa diagonal aqui, que é o termo de energia cinética. Então você não precisa escrever a matriz toda, você pode escrever só isso. A sua matriz hamiltoniana, ela é representada basicamente pela diagonal e a subdiagonal, tá bom? O resto é zero, ou então é igual aqui espelhado. Então a gente pode usar a rotina TQLI, que é uma rotina bem estabelecida, onde basicamente ela precisa do seguinte estado de entrada. Ela precisa de um vetor D, que tem basicamente as energias on-site, que são os termos de energia potencial, e uma matriz um vetor E, que tem dimensão n-1, que tem os termos de Hopin, tá bom? Bom, a gente precisa disso. Há um outro termo de entrada, que é o que eu vou explicar agora, que é o seguinte. Você chama no programa, por exemplo, em Fortran, essa rotina assim. O nome dela é TQLI, né? Tá no livro do Numerical Recipes, tá bom? Tá no capítulo de diagonalização de matriz. Então você entra com D, vetor de entrada, entra com E, que é a subdiagonal, entra com a dimensão da matriz, tá? Que é N por N, né? E entra com um parâmetro de controle, que é uma dimensão máxima, que em geral esse cara é maior ou igual que esse, e tem uma matriz Z. Essa matriz Z é uma matriz quadrada, tá? Que ela na entrada, Z é a matriz identidade. Tá legal, gente? Então pronto. Então você tem, na verdade, alguns parâmetros de entrada. D diagonal, E subdiagonal, N dimensão da matriz, NP é um parâmetro que é a dimensão máxima, tem que ser maior do que N. E Z, na entrada, é a identidade. Na saída, Z tem esse padrão aqui. Z tem esse padrão aqui. Ela é uma matriz, como a gente explicou, quadrada, onde as colunas dela são os auto, né? Então, são os autovetores, tá bom? Deixa eu ver se está dando para ver ali, deixa eu ver como é que anda. Acho que dá, né? Então, as colunas da matriz Z são os autovetores de quem? Do hamiltoniano H. Tá bom, gente? Não sai ordenado, viu, gente? E onde são os autovalores? Lembrando que quando você diagonaliza uma matriz, você precisa encontrar os autovetores, que estão nas colunas da matriz Z, e precisa encontrar os autovalores, que são as quantidades físicas, né, possíveis, são as medidas. E onde estão as quantidades físicas? Aí sim são os autovalores, que eles voltam para a diagonal. Então o vetor D, na saída, ele vai te dar os possíveis autovalores, tá? Dessa matriz. Tá bom? Então, por exemplo, o D1 é o primeiro autovalor que ele encontrou. Qual é o autovetor relacionado com ele? A primeira coluna de Z. O D2, a posição 2 do vetor D, é o segundo autovalor que ele encontrou. Onde está o autovetor associado com ele? A segunda coluna aqui. Tá bom? Então essa é mais ou menos, em linhas gerais, o que tem que ser feito.
pegar uma rotina já estabelecida, vamos usar uma dessas estabelecidas, aplicar ela, saber entrar e saber coletar a saída, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, uma vez que a gente aprendeu isso, vamos calcular uma quantidade física. Por exemplo, vamos calcular uma medida de localização, uma medida famosa da literatura chamada participação. Vou apagar aqui, tá? Então a participação, para você entender o que é a participação, você precisa fazer só a seguinte análisezinha topológica do pacote de onda, dos autoestados. Então pegue, por exemplo, desenha aqui a ideia da rede, né? Estou pensando no sistema dimensional, né? Aqui é o átomo 1, aqui é o átomo N, certo? Deixa eu ver se o 1 ficou aparecendo aí. Ficou, né? Aqui é o átomo 1, aqui é o átomo N. E põe aqui, digamos, um dos autoestados. Esse daqui, digamos, seja o A, sei lá, o AX. Um dos autoestados. Qual é o tamanho desse cara? Qual é a dimensão? Aí você chega aqui e mede, pode medir o spread, você pode de uma maneira, você medir o spread, a largura, a meia altura. Você pode medir várias funções e pode medir a participação, que seria você projetar esse pacote de onda aqui e usar essa altura como a probabilidade de participação de cada cara aqui. Afinal de contas é isso. Então você vai fazer uma projeção assim e calcular mais ou menos aqui o que seria a participação, que seria algo da ordem do número de átomos que participam do pacote de onda. Então, quanto é essa participação? A participação de um dado autovetor é 1 sobre somatório das componentes desse autovetor a quarta. Onde, lembrando que este autovetor ele pode ser expandido na base de Fock assim. Tá bom, gente? Aí vamos agora vamos trazer física para a notação computacional. Quem é Fn de x? Onde é que está esse cara? É a enésima componente do autovetor de ordem x, de posição x. Ele vai estar na posição aqui, Znx. Compreendeu? Então, esse x aqui já seria um indexador que vai indexar esse valor de autovetor, de outro valor aqui, tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia da coisa. Então se eu for fazer um programinha em Fortran, por exemplo, para calcular isso, se eu for fazer uma rotinazinha, uma subrotina em Fortran para calcular a participação, é o seguinte. Primeiro eu chamo a rotina TQLI, diagonalizo a matriz, né? E aí vamos calcular, fazer só a rotina de calcular a participação. Então eu preciso de um loop, fazer em Fortran, que vai de 1 até n, onde esse Azinho aqui, ele vai indexar os meus autovalores, certo? E concomitantemente autovetores. Então o 1 é o primeiro autovalor que foi encontrado, o A igual a 2 é o segundo, e assim vai. Aí eu zero uma função aqui, tá bom? Zero uma função, e aí faço um novo loop que vai recorrer às componentes. Agora eu faço a somatória. Então P é igual a P mais, zero ponto, né? Z de NA. O que é isso? Eu pego a coluna que está na posição A, relacionada com alto valor, e somo em N, ou seja, somo as componentes. Estou somando isso aqui, estou calculando essa soma. E elevo a quarta. Fecho o loop de N, tá? O loop de N. E aí depois o que eu faço? Eu inverto, porque lembre que eu preciso não fazer a somatória, e sim fazer 1 sobre a somatória, tá bom? Deixa eu olhar de novo o foco aí como é que tá. Deixa eu ver, né? Então eu preciso inverter. Uma vez que eu inverti, agora eu vou escrever um arquivo de dados para poder ter uma tabela com autovalores e sua respectiva participação. Aí eu abro um arquivo antes e escrevo aí na unidade, digamos que eu abri o arquivo na unidade 10, aí eu escrevo o D de A, ou seja, o autovalor relacionado com a posição A e a sua respectiva participação. Tá bom, gente? Aí fecho o loop de A, né? Fecho o loop A e acabou a rotina. Então essa rotinazinha, uma vez que você tem aqui antes diagonalizada a matriz, essa rotina te devolve o autovalor e sua respectiva participação. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, hein?